Fala, insanos! Bem-vindos vocês aqui, é um prazer ter vocês aqui de volta. A gente hoje vai inaugurar aqui no canal o primeiro episódio do quadro Louco Entrevista, né? E para esse dia tão especial, para esse primeiro dia do quadro, eu não podia trazer ninguém mais, ninguém menos do que o Papa dos Casamentos. O cara é uma referência no mercado. O cara é foda, ultra, mega, hiper. Vem gente de tudo que é lugar do Brasil e do mundo para fazer curso com esse cara. Então, assim, não teria ninguém melhor para a gente iniciar esse quadro aqui. Eu quero apresentar os senhores aqui no Louco por Eventos. Roberto Cohen, uma salva de palmas. Obrigado, gente. Tudo bem com vocês? Fala, Roberto, como você tá? Como é que estão as coisas? Maravilha! Voltando ao normal, devagar e sempre, mas graças a Deus com uma luz aí no fim do túnel. Show! A gente vai falar muito ainda dessa pandemia aqui nesse papo. Quero te agradecer por ter aceitado o convite aqui do Louco. Enfim, eu não podia ter começado melhor com um cara como você, que é referência realmente nacional e internacional, faz evento pelo mundo todo, né? É o queridinho das noivas. E eu queria começar mandando na lata aqui. A ideia aqui do canal é passar para os produtores de evento, para as pessoas que estão iniciando e até para quem tem experiência, um pouco mais de expertise, um pouco mais de bagagem, para que a gente possa colaborar no todo, né? Nós que somos aí os dinossauros desse mercado, dar uma ajuda à nova geração, né? Talvez ajudar essa galera que não teve ajuda de outras pessoas quando começaram, né? Perfeito. Eu queria te perguntar o seguinte, Roberto, quando que você começou no mercado de eventos? Como é que você iniciou a tua carreira, né? E como é que foi esse início? Conta pra gente. Então, há 35 anos atrás, como você disse, dinossauros aqui, né? Vamos lembrar que a gente não tinha Google, não tinha Facebook, não tinha Yahoo, não tinha onde procurar nada. As referências eram todas no boca a boca, né? E uma coisa que se fala muito hoje em dia e que a gente não sabia na época, né? A história da escassez. Então, na verdade, fazer um casamento era uma coisa muito simples. Chamava um buffet, um florista, alguém de música, uma banda, um DJ e acabou. Não existia a iluminação, a pista, a decoração, essa coisa toda. E a demanda dos casais começou. E se a gente colocar mais uma velhinha e se mudar uma toalha e tudo? Então aquela tia velha que ajudava os casais a fazer esse tipo de coisa foi se cansando de ajudar os seus sobrinhos, né? E aí nasceu a necessidade do cerimonialista. Então, a minha profissão, que não é legalizada até hoje, apesar de tramitar pelo Congresso uma lei para legalizar essa profissão, ela nasceu justamente na escassez de um profissional que cuidasse de evento social, né? Eu fui ajudar uma amiga que tinha um caso estranho, para vocês não vai parecer estranho, mas há 35 anos atrás, uma amiga judia casando com um católico. E eu dei a ideia dela casar vestida de noiva no extinto Le Buffet, uma casa de festas muito conhecida aqui no Rio de Janeiro. Conheço. Entrar de noiva, de véu e grinalda, com violinos, com flores, só que não ia ter nem um padre, nem um rabino lá na frente. E sabe quem foi o juiz que fez essa cerimônia? Um tal de Luiz Fux, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. A gente brinca até que começou a vida juntos, não é? Mas então, na escassez, e alguém com uma ideia ovo de Colombo, hoje parece uma coisa tão simples, né? Um juiz fazer uma cerimônia de casamento, mas na época não era. E aí esse foi o meu início. Cara, que legal. E a necessidade de ter um profissional, na verdade, que reunisse... Caiu o fone, né? Faz parte. Isso. A necessidade de ter um profissional que reunisse diversas competências e conseguisse agregar toda a cadeia envolvida para poder entregar o resultado para o cliente, né? Esse foi o início, né? Legal. Exatamente, esse foi o início. Conta para mim uma coisa aqui, Roberto. Como é que funciona o briefing quando você vai ter a primeira reunião com o teu cliente ali? Normalmente eles já trazem a ideia. Hoje em dia tem muito casamento temático, né, e tudo mais, que a gente adora fazer, né? Criação e tudo mais.
E tem os casamentos que são mais clássicos e tal. Como é que funciona essa reunião de briefing? Eles trazem mais a ideia ou você já tem no teu portfólio as coisas para você apresentar? Bom, depende muito do casal. Tem casais que procuram cerimonialistas já totalmente formatados. Olha, eu sou muito católica, quero uma grande igreja. Eu sou muito clássica, quero um local palaciânico. Eu gosto de um pé na areia, eu gosto de verde. E tem casais que não têm a menor noção. E eu acho que o cerimonialista tem que ter essa expertise. Para isso que Deus deu 2 ouvidos e uma boca. Inicialmente a gente tem que ouvir o dobro, falar a metade, não é? Entender o casal. Já chegaram casais para mim que moravam na praia e não são católicos e falavam assim, olha, só não me apresenta praia nem igreja. E estão casando na Capela dos Milagres, entendeu? Porque o demais, o além disso que eles queriam, o local tinha tanto para oferecer que o fato de ter uma capela e de ser em frente à praia virou só um detalhe e não o tema principal do casamento. Então o cerimonialista tem que ter essa expertise, né? De ouvir o cliente, examinar ele e saber oferecer a coisa certa para ele. Legal, legal. Então se o cara já chegar com uma ideia formatada, mas se você perceber que aquilo ali, o resultado não vai ser 100%, você tem toda a abertura, obviamente, para fazer ali as suas considerações, né? Tem que ter. Com certeza tem que ter, e isso faz parte, não é? Eu vejo às vezes alguns grupos de amigos dizerem assim, nossa, essa noiva ficou feia, mal arrumada, ou então isso aqui na festa não funcionou, eu sabia que não ia funcionar. Falei, erro do cerimonialista, que não orientou a noiva na vestimenta, não orientou o casal nas coisas que ele disse que sabia que não ia dar certo, não é? Eu acho que o cliente contrata a gente para nos ouvir e nós temos que saber orientar o cliente, obviamente com carinho, né? E não com autoridade. Infelizmente você falou no início, né, sobre a regularização, a regulamentação da profissão. Hoje em dia aparece muita gente que a gente chama de paraquedista, né? Que aparece dizendo, eu sou cerimonialista, eu organizo evento e tudo mais, só que a pessoa não tem o menor conhecimento para tocar um evento de um porte. Lamentavelmente. Verdade. Lamentavelmente. Me fala uma coisa aqui, Roberto. Qual é o tempo que você considera ideal para se iniciar o planejamento de um casamento de altíssimo nível? Fala para mim. Essa pergunta é uma pergunta super recorrente e eu digo que para mim não existe isso, depende absolutamente do casal. Se o casal, vamos lá, se houvesse realmente tempo para casar, timing perfeito, noiva grávida não casava, na verdade. Eu organizei já grandes casamentos em 20 dias, em um mês. É claro que isso depende muito, por exemplo, se o casal tem uma seleção, um time de ouro, que ele faz questão, determinada banda, DJ, determinado local, determinada igreja, determinado decorador, o ideal é 1 ano e meio, 1 ano ou 1 ano e meio antes, tá? Agora, se ele tá, olha, eu quero casar daqui 20 dias, e aí o que o cerimonialista vai fazer? Vai ver, olha, para daqui 20 dias eu tenho apenas estes locais, estas bandas, estes DJs, e vai oferecer um leque dentro do que é possível, tá? Mas isso depende muito de casal para casal e o perfil de casal. Às vezes até o perfil financeiro, né? Tem pessoas que já têm a verba, outros que querem se preparar para isso. Então o importante é escutar e fazer uma coisa customizada para cada um. E aproveitando agora a deixa de verba que você está colocando, a pergunta é de $1 milhão agora que eu vou fazer. Para contratar o Roberto Cohen, o casamento ele tem que ter um budget, uma verba de quanto? Fala para mim. Olha, pois essa pergunta, foi muito bom você fazer isso. Muita gente acha que pelo fato de eu fazer casamentos pelo mundo inteiro, grandes casamentos, de pessoas conhecidíssimas, eu nem vou citar aqui nomes, que é muito fácil achar para quem eu já fiz casamento aí pela internet, tá? Mas eu tenho uma empresa, não é, com
profissionais qualificados. Eu não preciso estar em todos os casamentos que eu organizo, não é? Porque todos eles têm a minha grife, a minha chancela, a minha marca, uma equipe treinada para isso, e é muito mais acessível do que cada um pode pensar. Legal. Tem gente que fala assim, deve ser 10% da verba do casamento. Muito ledo engano. Ledo engano. Se a pessoa depois colocar no papel quantas horas a empresa Roberto Cohen, o Roberto Cohen, quantas horas ela esteve com ele, com eles, né, com o casal, e mais o dia do casamento e tudo isso, olha, eu garanto que é muito mais barato do que as sessões de análise que ele vai ter depois por arrependimento, tá bom? E tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte, às vezes o cara acha que eu vou contratar o Cohen, mas o Cohen é muito caro, eu vou tentar contratar um cerimonialista mais barato. Mas o conhecimento que você tem no mercado, com os próprios fornecedores, podem gerar talvez uma economia que compense isso que ele está achando, né? Com certeza gera, com certeza. Eu digo, o meu trabalho se paga e ainda dá lucro para o meu cliente. Eu tenho certeza disso. E você sabe que assim, hoje, se você falar assim, no Rio e em vários outros estados, né? Se você falar assim, o meu casamento tem a assinatura do Roberto Cohen. Você sabe que é status, né? Você construiu essa marca ao longo dos anos e com muito trabalho, com muita qualidade, né? Então, se o cara quer ter a assinatura do Cohen ali no casamento dele e ele acha que não vai conseguir ter a verba necessária, liga para você, liga para a tua equipe que você vai conseguir encaixar a necessidade dele, né? Com certeza. Bacana. Com Isso certeza, é muito legal. com certeza. Isso é muito legal. Eu quero te fazer uma pergunta sobre local, Cohen. A gente sabe que o local, a infraestrutura do local, escolher o local certo, tanto para a verba quanto para a ideia da festa, é fundamental. Como é que funciona e determina essa escolha de local para o casamento? Bom, não existe um padrão para casamento. Casamento custa isso ou custa aquilo. Eu digo que para os meus clientes que vai custar quanto ele puder e quiser pagar, né? Porque também tem muitos que dispõem, mas não querem dispor toda a sua verba, né? Todas as suas economias no casamento. E isso é a primeira questão que eu explico para um cliente numa reunião, né? Muitas vezes um local que pode parecer muito caro, ele às vezes oferece tanto valor agregado do que um local que te cobra baratinho, mas você tem que botar manobra, segurança, limpeza, gerador, toldo, piso, não é? Construir uma série de coisas. Às vezes você tem um local que te cobra mais, mas o local já tem, exemplo, já é coberto, já tem ar-condicionado, já tem palco, já tem pista, já tem camarim para banda. Você tem alguns móveis, então te dá a noite de núpcias. Então tem uma série de coisas e para isso serve o cerimonialista. Já entraram pessoas no meu escritório certas de que iam casar num clube e acabaram casando no Copacabana Palace. Porque quando a gente começa a colocar todas as coisas em planilha, tá? O meu tipo de trabalho é um trabalho muito profissional também. Isso é mostrado em planilhas para o meu cliente. Não é falado apenas, é demonstrado para o meu cliente. E aí ele se convence que às vezes aquele lugar que parecia inatingível pode ser a solução para tudo. Legal. Aproveitando que você falou de noite de núpcias, uma curiosidade que eu queria tirar com você. O cerimonialista ele se envolve também na lua de mel do casal? Existe parceria com agências de turismo, coisas assim, que você possa oferecer um pacote completo, até incluindo a lua de mel? Podemos fazer isso, mas aqui eu vou lhe ser muito sincero. Indicar uma agência é uma coisa. Eu, com os meus anos de vida, né, meus anos de estrada e viagem é algo que eu não abro mão de fazer na minha vida, o que acaba acontecendo? Meus clientes me seguem muito, veem minhas viagens e eu posso falar
sobre, né, conhecendo o casal, se eles vão gostar de ilhas paradisíacas, safaris na África, para quem gosta de cultura, Europa, para quem gosta de vinho, lugar aqui ou lá, etc. Então isso é uma coisa que também faz parte. O cerimonialista hoje em dia, o completo, ele é um verdadeiro consultor, né? Financeiro, emocional, turístico, de tudo para o casal. Eu, graças a Deus, tenho a possibilidade de falar com propriedade para os meus clientes até sobre a lua de mel. E a gente vê nas tuas redes sociais que os caras acabam se tornando amigos, né? Graças muito bacana a Deus. isso, né? Muito bacana. Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, cara. De todos os serviços que envolvem um casamento, assim, qual que você acha mais complexo? Qual é aquele que te dá mais dor de cabeça? Fala pra mim. Não, dor de cabeça ninguém me dá, porque senão não é meu parceiro, não vai trabalhar, tá? E uma vez dada uma dor de cabeça, eu, em vez de perder meu tempo discutindo, reclamando e tal, na verdade eu limo aquela pessoa das minhas indicações. Mas eu digo que o serviço que eu respeito muito, todos, tá? Para mim não existe isto é mais importante que aquilo. O casal pode dar mais valor a uma coisa do que a outra. Aí eu vou obedecer a escala de valores do meu cliente. Mas eu não vou dizer, por exemplo, que a equipe de limpeza é menos importante do que o buffet. Porque ninguém gosta de comer num local sujo. Ninguém gosta de um banheiro imundo. Então, a limpeza é importante até para decoração. Porque a decoração acaba e precisa entrar o batalhão da limpeza, né? Então tudo isso é muito importante. Agora, um acaba dependendo do outro, né? Exatamente. Nós estamos num momento de interdependência. Não é eu faço a minha parte e não. Todo mundo é interdependente, todo mundo é colega e tem que ser parceiro. Mas assim, tem um serviço que eu respeito muito e demais, que é o serviço de buffet, tá? Eu acho que o serviço de buffet, ele tem que agradar a todos, ele tem uma responsabilidade com a saúde sanitária do evento, né? A comida tem que ser bem acondicionada, bem apresentada, bem transportada, tudo isso, né? O buffet, ele, por exemplo, a música, se a festa tiver 100 ou 1000 pessoas, ok. O buffet não. Se tiver mais algumas pessoas e o buffet não estiver preparado para atender, não é verdade? O buffet muitas vezes é responsável pela alimentação do staff, pelo abastecimento de um camarim, não é? Ele tem que, a semana inteira, ele está fazendo compras, checando, rechecando, não é? Às vésperas do casamento ele já está em preparo, não é? E é o primeiro a chegar, porque tem que montar todo o circo, e é o último aí a parar de trabalhar, não é verdade? Então eu tiro o chapéu. A gente tem pena daquela rapaziada no final da festa, né? A gente tá indo embora e os caras estão ali carregando caminhão e tal. Exatamente. É um trabalho árduo, né? É verdade. Você tem toda Com a razão. certeza. A gente costuma dizer assim, eu trabalho muito com corporativo, com formaturas, a minha praia não é casamento, a gente já estava conversando nos bastidores sobre isso, e nesses eventos, 2 serviços a gente acha que são determinantes para uma festa ser sucesso ou não, né? Que é exatamente o que você falou, alimentos e bebidas, a parte de buffet, e a música, né? O restante, assim, dependendo da hora da festa, na madrugada o cara já tá muito louco ali, muito bêbado, ele tá até comendo a flor, né? No casamento você acha que alguma coisa determina o sucesso? Você acha que música e comida são os 2 itens ali que, no final das contas, vão determinar se aquela festa foi sucesso ou não? Olha, eu sou muito de dizer que o sucesso de um casamento, primeiro, é equilíbrio, tá? Não adianta ter uma super música e uma comida mais ou menos. Não adianta ter um super buffet e uma decoração mais ou menos. O bacana do casamento é o equilíbrio, porque o casamento, ele não tem um público-alvo. Querendo ou não, na formatura, acabou a colação, teve a valsa dos formandos, pronto, a festa é dos loucos bêbados, né? A família vai embora, a menos que a família seja festeira. O casamento não, você tem que agradar da dama de honra à bisavó da noiva, tá? Então a coisa tem que ser equilibrada. Mas eu digo que o sucesso de festa é comida, bebida e música, sim.
Os decoradores têm mania de querer me matar por isso. Não, a decoração é importante. Eu falei, olha, nada não é importante. Claro. Nada não é importante. Manobra, segurança, limpeza. Eu sou píssico por limpeza. O que adianta ter comida, bebida, decoração linda e o lugar tá calor. Pô, ar-condicionado é fundamental. Se a gente Mas falar quando a isso gente tem que... Se a gente falar isso pro Ambrósio, ele vai querer matar a gente, não vai? Fala a verdade. Exatamente. Não, os decoradores têm vontade de me matar, mas eu falo assim, desculpe, mas a decoração ela é importante para dar um bem-estar. Mas, por exemplo, uma boa iluminação, por exemplo, já deixa um clima tranquilo, já deixa um clima gostoso. Agora, dizer que um convidado repara se você tinha uma orquídea ou uma margarida na mesa, me desculpe, não é isso que as pessoas levam. Entendeu? Não é o principal. O ideal é ser equilibrado, tá? Com que a régua do casamento seja equilibrada. O meu objetivo com a entrevista era a gente abrir a caixa preta dos casamentos, né? Vamos falar de fornecedor. Tem muito cliente que chega pra gente e fala assim, olha, o meu primo é DJ, eu queria que ele tocasse na minha festa. Olha, a minha cunhada é decoradora, você se importa se for ela decorar a festa? Eu queria saber se você interfere nisso e se você limita essa liberdade que o cliente tem de indicar, porque no final é a tua assinatura que vai estar ali, né? Como é que você escolhe o time de fornecedores? Como é que funciona isso para você? Olha só, eu não me incomodo de trabalhar com os fornecedores do meu cliente, em absoluto. Agora, muita gente, muito cerimonialista, muito colega, depois fica chateado porque aquele buffet não trabalhou direito. Ou porque o amigo DJ, o primo DJ tocava mal. Gente, eu não tenho que ter a vaidade em relação a isso. Eu tenho que ter vaidade que a festa funcione. Então vamos dizer, minha tia faz buffet. O que eu faço? Vamos marcar uma reunião com a sua tia? E eu vou falar, tia, a senhora dá comida para o staff? Tia, quantos garçons a senhora leva? Quantas horas de buffet? Quantas gramas de comida por pessoa você faz? Você vai apertar o cara, do seu né? pessoal? Mas não é vou apertar, não. É exatamente isso que as pessoas não entendem. Que o cerimonial é responsável realmente por organizar a festa. Entendeu? É claro, se eu puder chamar o buffet que eu estou acostumado e tal, isso é ótimo. Mas, gente, nós somos contratados para vencer as dificuldades. Entendeu? Certamente. Então, eu acho que é a mesma coisa. Você chamou um arquiteto para arrumar sua casa. Aí o cara pega, o arquiteto tem um gesseiro que cobra R$100 o metro quadrado. Aí eu tenho um gesseiro que vai fazer a 50 para mim. Aí o arquiteto tem que dizer assim, agora é problema seu? Não. Se eu sou o arquiteto, eu tenho que arquitetar, eu tenho que trabalhar com os fornecedores que meu cliente pode. Tá? Agora, se a qualidade do salgadinho da tia é ruim, aí sim, lamento. Mas a parte técnica, o cerimonialista é obrigado a checar. Claro. Sabe? Para isso ele foi contratado. Perfeito, perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que você já fez muito evento corporativo, ainda faz, né? É convidado para fazer muito corporativo. Quais são as diferenças assim fundamentais que você enxerga num evento social, como um casamento, e num evento corporativo? Eu acho que o evento corporativo, existe uma coisa que você tem que entender daquele seu cliente corporativo. Qual é a meta dele? Qual é o público que ele quer atingir e o que ele quer conseguir? Isso é fundamental. Porque aí sim, você tem uma noiva e um noivo, que tudo isso é o cliente corporativo. Então, se a intenção é impactar, se é promover uma experiência, se é fazer o efeito uau que a gente fala, então tudo isso é importante você ler. Tá? Eu acho que no corporativo, muito mais do que a decoração, não que não liguem para a decoração, para a comida, bebida, o equilíbrio é fundamental. Mas o sucesso do corporativo é atingir a meta que a pessoa quer.
se é desde um burburinho nas redes sociais ou fazer com que aquelas pessoas enlouqueçam naquele momento, não é? Então, o engajamento dos funcionários, às vezes, né? Às vezes é um evento... Exatamente. Legal, isso é muito importante ter isso em mente. Bacana. Uma curiosidade agora, vamos lá. Me conta aí, qual foi o maior perrengue que você já passou na produção de um evento? Todo mundo passa por perrengue, né? A gente sabe disso. Eu já tive vários. Conta aí curioso, por exemplo, vamos lá, eu já tive um bar mitzvah no Sheraton, num dilúvio no Rio de Janeiro, caiu árvores na Niemeyer, ninguém chegava ao Sheraton, por acaso, por ser um bar mitzvah, a gente busca as crianças na cerimônia, né? Então as crianças vinham todas num ônibus, então o ônibus conseguiu passar e aí os pais foram obrigados a irem, né? Chegaram mais tarde. Mas assim, o cliente mesmo, eu tirei a minha cliente, por exemplo, pela janela do carro, porque a água batia no joelho. Né? Esse foi um. Eu já tive um casal também que bateu o pé, que a cerimônia ia ser ao ar livre, a tenda que eu tinha montado para a cerimônia ali na piscina foi parar dentro da piscina e eu tive que montar uma nova tendinha para eles casarem, dentro do salão, obviamente, usando os tripés das caixas de som e toalhas de mesa, né? Para fazer um gazebo para eles casarem. Não é? E por aí vão os perrengues. Eu já tive uma morte de uma avó num casamento, né? E que ela se engasgou dentro do toalete e graças a Deus eu tinha ambulância e a ambulância ressuscitou ela e conseguiu tirar ela do hotel e ela veio a falecer no hospital. Então, perrengues, eu digo o seguinte, quanto mais eles acontecem, mais a gente demonstra a necessidade do cerimonialista. Então eu falo para todos os meus colegas, rezem para passar por perrengue e reze o dobro para você resolver de forma tranquila, né? Com a cabeça fria, com ideia e ação rápida, e aí sim você vai demonstrar que você é um bom cerimonialista. Eu costumo dizer muito aqui no canal que uma das grandes qualidades de um produtor de evento ou de um cerimonialista é saber como ele lida com o improvável, né? Saber como ele lida com o imprevisto, né? Isso acaba diferenciando os grandes produtores dos medianos, né? Com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, assim, me conta um evento, um casamento que você teve orgulho de fazer, que você mais gostou de fazer, assim. Sei que foram muitos ao longo da tua carreira, né? Mas, assim, me diz um tema que você falou assim, cara, eu curti muito fazer isso. Vamos lá. Eu acho que não existe um evento que você não curta fazer depois de 35 anos, abrindo mão dos seus fins de semana, das suas famílias. Eu acho que existe o seguinte, para mim, cada hora que eu dou uma virada na chave, por exemplo, quando eu comecei a fazer casamentos na Europa, Portugal, Itália, né, Inglaterra, fui fazer um casamento na África do Sul em 2019, foi incrível. Então, cada vez que vem um novo desafio, né, eu curto mais. Então, eu não vou aqui enumerar. Quando a gente começou a trabalhar para artistas, entendeu? Teve que saber lidar com a imprensa. Eu acho que cada vez que aparece uma virada de chave, a gente começa a curtir mais. Mas não tenho como enumerar, né? Dá uma renovação. Exatamente. Dá uma renovação na carreira, né? Roberto, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu não poderia deixar de tocar nesse assunto, a gente está chegando ao final aqui. Mas essa questão da pandemia foi algo que mexeu muito com o nosso mercado, né? Geral, eventos sociais, corporativos, esportivos, toda a cadeia está parada há muito tempo, né? E a gente vai ter um reflexo ainda por muito tempo disso que está acontecendo, né? Eu queria a tua opinião sobre como você acha que a gente vai se comportar, como o mercado vai se comportar nos próximos meses, ou nos próximos anos até. Como é que você vê isso? Qual a leitura que você está fazendo disso? Bom, essa realmente é a pergunta de $1 milhão, né? Ainda bem que você não me perguntou o que eu acho, né? Como eu costumo dizer, a única resposta no momento
é que a única coisa certa é de que nada é certo, não é? Nosso mercado de eventos, com certeza, eu não vejo ninguém mais prejudicado do que nós. Com certeza. É claro que pequenas ramificações dos eventos conseguiram dar uma pequena reinventada, né? Mas apenas para sobrevivência, não é? O pessoal de vídeo fez algumas lives e gravou algumas coisas, não é? Os buffets, alguns deliveries, não é? Os restaurantes já começam a voltar, mas o evento... O pessoal está se virando como pode, né? Exatamente, mas o evento em si, né, que movimenta muito mais que isso, né, porque evento movimenta a economia geral. Né? Eu digo que um casamento de 300 pessoas tem 300 envolvidos. Não é? O pessoal acha, é o Coen, é a produtora, é o DJ, é o fotógrafo. Não, você tem as manicures, as cabeleireiras, o comércio que vende presente, o táxi, o Uber, não é? O comércio atacadista que vende comida, atacadista que vende bebida, não é? Então gera uma muita cadeia coisa. Gigantesca, né? É uma cadeia gigantesca, com certeza. E uma coisa muito importante é que realmente eu acredito que nós só voltaremos ao 100% normal com a vacina, tá? O mundo gosta de aglomerações. Por outro lado, cada lugar está vivenciando uma fase diferente. Ainda não houve um protocolo que atendesse a todo mundo. Graças a Deus, aqui no Rio de Janeiro, a gente já recomeçou, um passo de cada vez, uma coisinha de cada vez e vamos indo, devagar e sempre. Ótimo, não é? Mas a gente sabe que tem lugares que estão progredindo e regredindo, né? Então existem diferentes colocações e posições das pessoas. Agora, se tudo volta a ser como era, sim, volta a ser como era e acho que volta melhor. Eu não tenho dúvida de que, com o advento da vacina, tudo volta, tá? Vamos lembrar que essa nossa geração não passou, claro, estou falando aqui Brasil, Europa, não estou falando de Oriente Médio, de lugares menos, vamos dizer assim, menos mimados que nós, não é? Mas nós não tivemos destruições, nós não tivemos, foi um outro tipo de guerra, não é? Foi uma paralisia, mas a gente se paralisou em casa, não é? Houve um grande momento de solidariedade também do mercado, tá? Mas daqui a pouco, com certeza, se Deus quiser, com vacina, isso volta e volta com força total, se não com força dobrada e redobrada, tá? Então... eu tenho percebido que as pessoas estão com sede de voltar não a tenha dúvida. É um dique, é uma represa, né, louca para sair na vida. Não é? Eu vou dizer, o primeiro casamento pós-pandemia que eu fiz, quando eu postei no Instagram, deu uma quantidade de likes, entendeu? De mais de 5 mil likes, coisa que eu não via nas minhas redes sociais há muitos anos. Porque o costume era, todo sábado tinha tanto post de casamento, 15 anos, bar mitzvah, aniversário, show, que tudo era mais um. Agora, quando reapareceu, não é? Então, a minha dica para todos, sigam 100% os protocolos, façam tudo dentro, né? Siga o correto, seja equilibrado agora. Não é fazer uma festa clandestina, de maneira alguma, né? E assim nós vamos também animar os clientes, vamos animar os fornecedores e tudo daqui a pouco está voltando a ser o que era. Ótimo, cara, ótimo. Dica poderosa aí. Para finalizar, eu queria te pedir o seguinte. Hoje você é um cara reconhecido no Brasil inteiro, no mundo, né? Por grandes trabalhos realizados. Hoje você certamente não prospecta mais clientes. Os clientes vêm até você. Eu imagino até que em épocas de grande efervescência, de grande procura, você deva até rejeitar alguns trabalhos por conta do acúmulo, né? Infelizmente. Mas o que você diria para um cara que está começando agora nessa carreira, e é uma carreira, embora não tenha sido ainda homologada, mas é uma carreira de extrema importância na vida das pessoas, né?
O que você diria para o cara que está iniciando agora? Como é que ele faz para prospectar o cliente? Como é que ele faz para buscar o casamento? Como é que você vê isso? Bom, a primeira coisa que eu digo a quem está iniciando agora, ele tem que se preparar muito. Porque se há 35 anos atrás eu desse uma gafe, eu fizesse um deslize, uma coisa assim, não tinha rede social, ninguém ia estar filmando, gravando, postando, comentando, nada. Meia dúzia de pessoas iam ver e aquilo ia cair no esquecimento. Hoje em dia não. O seu erro é divulgado, o seu acerto é divulgado para 10 e o seu erro é divulgado para 1000. Não é? Então, procura se capacitar, seja curso online, seja assessoria, não é? Mentoria, tem muita coisa para você começar bem. E aí você vai entender como que se começa, saber seu público-alvo, como é que se lança no mercado para não cair de paraquedas, como você mesmo disse, não é? Então, essa é a minha dica, não é? Entender, ter uma meta mensurável, não é? Você não pode dizer assim, minha meta é ano que vem eu quero ser igual Roberto Cohen. Falei, eu ainda não sou Roberto Cohen e 35 anos ainda aqui ralando e tal e etc. Entendeu? Eu ainda tenho que... A gente tem esses anos todos. Claro, a gente tem esses anos todos e ainda está aprendendo, né? Não, olha só, eu digo o seguinte, o meu maior mérito é ser bom. Todo mundo é bom, todo mundo é foda, tá? Agora você tem que entender para que você é foda e para quem você é foda. Eu digo que o meu maior mérito é me manter 35 anos no mercado. Nesses 35 anos eu vi grandes DJs, bandas, decoradores, bufês terem ascensão e queda. Por que eu me mantive? Tá? O lugar do salto alto é no pé e não na cabeça. Fazer uma festa e achar que você agora vai bombar, calma. Você tem que eternamente, a sua melhor festa tem que ser a próxima e não aquela que você fez. Fazer uma festa perfeita, um evento perfeito, você não fez mais que obrigação. Você foi contratado para isso, você foi pago para isso, tá? Não queira palmas e aplausos para isso, tá? Pega todos os erros, aprende e melhora para a próxima. E é assim que a gente se mantém 35 anos aqui no mercado. Se a gente estivesse no auditório, cara, eu ia pedir palmas efusivas para você nesse momento. Um mestre, cara, você é um mestre, de verdade. Rapaziada, eu entrevistei o Roberto Cohen, é o papa dos casamentos, a gente chama aqui de pica das galáxias, né? Não foi uma entrevista, foi um presente para vocês que seguem aqui o Louco. O Roberto é louco que nem eu, provavelmente, por eventos. Hoje o que move a gente depois de tantos anos é o prazer de estar executando. Não é só grana, certamente não é. E aí eu queria te agradecer demais, cara, por você ter participado aqui com a gente dessa primeira série aqui do quadro. Contem sempre. E conte com a gente. Muito obrigado, cara. Valeu mesmo. É isso aí, rapaziada. Esse foi Roberto Cohen. O cara é foda, o cara é mestre, o cara é papa. Obrigado por vocês terem assistido aqui. A gente vai trazer um outro fera no próximo episódio aqui do quadro, Louco Entrevista e evento na veia.